Fala, turma! Hoje a gente vai descobrir como foi a aventura do homem pré-histórico. Fala, turma! Tudo certo? Hoje vamos falar daquele período que é o mais longo período da trajetória humana. É a pré-história, que de pré não tem nada, e a gente vai explicar um pouquinho a respeito disso ao longo desse vídeo. Esse período dentro da divisão da história, inclusive tem um videozinho aqui em cima sobre a divisão da história, a gente já falou sobre isso, então quem assistir lá primeiro vai entender algumas concepções dessa divisão e do porquê que chamar de pré-história é errado, mas a gente vai retomar alguma coisa aqui. Essa divisão ela é a parte mais longa da trajetória da humanidade, que vai ali de mais ou menos uns 3,5 milhões de anos, que é quando surge o gênero Homo, e vai até mais ou menos o ano de 4.000, 3.500 a.C., não é muito preciso isso, que é quando surge a chamada escrita. A concepção de pré-história ela está ligada à ausência de escrita. Lá no século XIX, quando a história queria ser científica como a matemática, que tu já sabe, história é muito melhor do que matemática, inclusive a história não devia nunca ter se misturado com essa gente, mas isso é um outro papo. A história buscou objetividade nas suas pesquisas e identificava como a única fonte aceitável era a fonte escrita. Depois isso vai cair no século XX. Só que para fins didáticos a divisão se manteve. Então a gente ainda chama a pré-história de pré-história, mas já não considera mais a pré-história como uma pré-história, considera ela como parte da história. Afinal de contas, não é a ausência de escrita que vai trazer para a trajetória do homem a ausência de trajetória, a ausência de contextos, enfim, dos mais variados que contribuíram para essa trajetória humana, que inclusive é a mais longa da nossa própria história. Esse período ele começa mais ou menos com o surgimento do gênero Homo, mas o gênero Homo ele é derivado dos primatas. Não, o homem não veio do macaco. Isso é uma bobagem que dizem por aí até hoje. O homem ele é um primata, ou seja, ele faz parte de um grupo maior, que estão ali os macacos, os chimpanzés, enfim. E o início desse processo evolutivo, que cada um dos primatas seguiu um processo evolutivo distinto, deu origem ao gênero Homo. O primeiro que foi encontrado na África é o chamado Australopiteco forensis, que está aparecendo aí na tela, que vai surgir na mãe África. Sim, a África é considerada a mãe da humanidade, em razão da origem do gênero Homo ter acontecido ali, mais especificamente na região onde está aparecendo aí na tela para ti agora, do chifre da África. E o Australopithecus ele vai se desenvolvendo. Na verdade, nós temos dezenas de classificações, mas algumas são mais utilizadas. Uma das mais utilizadas, por exemplo, é o chamado Homo habilis, que tem esse nome porque vai ser o primeiro a criar as primeiras ferramentas. E depois o gênero do Homo erectus, que vai dominar o fogo, o homem de Neandertal, até o Homo sapiens, que somos nós. Inclusive, muitos alunos às vezes me perguntam: Sor, há muito tempo atrás tinham os Homo sapiens, né? Não, os Homo sapiens, meu camarada, somos nós. Eu, tu, todos nós somos Homo sapiens sapiens, que somos homens que sabem que sabem. É bem verdade que todas as espécies alguma coisa sabem, mas só o gênero do homem sabe que sabe. Por isso, Homo sapiens sapiens. Pois bem, esse processo evolutivo que vai chegar até o Homo sapiens sapiens. A pré-história ela é dividida basicamente em 3 fases, alguns dividem em 4, outros dividem em 5. Bom, basicamente tem gente que divide a pré-história em Paleolítico inferior, Paleolítico médio, Paleolítico superior. E dentro disso o Mesolítico, que é a transição, o Neolítico
e a Idade dos Metais. 6 divisões, mas normalmente isso não é tão cobrado porque fica muito complexa a coisa. Então vamos pular essa parte para a parte simplificada. Pré-história, então, dividida em 3 fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Saiba que tem uma divisão um pouco mais complexa, eventualmente pode cair, mas ela é menos utilizada do que a divisão mais simplificada, que é essa. O Paleolítico, ele é uma subdivisão da pré-história e ele é o período mais longo que nós temos na história. Ele vai desde o surgimento do gênero Homo até a chamada Revolução Agrícola. Nesse período, o homem tem algumas características. Por exemplo, ele é nômade, ou seja, ele não tem um lugar fixo. Ele vai transitando, ele vai perambulando, ele vai buscando animais para caçar, ele vai buscando frutas, ele vai vivendo a vida sem uma organização muito complexa. Embora ali também, além disso, nós temos a organização dos grupos familiares, normalmente grupos pequenos, que vão tentando fazer a sobrevivência, porque o homem no período paleolítico ele é basicamente um lutador pela sobrevivência. Ele não tem inclusive defesas naturais, por exemplo, né, um leão, um tigre, ele possui formas de defesa naturais, enquanto que o gênero Homo não tem, ele só tem na verdade o desenvolvimento de uma inteligência, mas uma defesa natural de fato ele não tem. E ele vai buscando também, além disso, nesse período do Paleolítico, ele vai ser um coletor, ou seja, ele vai buscando todo o material que ele precisa para sobreviver de uma forma nômade, ou seja, de uma forma em que ele vai buscando isso sem ser de forma muito organizada. Vai ser o momento que vai acontecer também o chamado domínio do fogo. É onde o homem, e esse é um momento fundamental, porque a partir do momento em que o homem domina o fogo, ele consegue 2 coisas que vão ser fundamentais. A primeira vai ser essa melhor defesa dos ataques de animais, e a segunda também, que é fundamental, que é a melhora no cozimento dos alimentos. Isso é fundamental também para a gente entender que dentro de todos aqueles gêneros Homo que a gente falou no início do vídeo, cada um deles vai tendo uma caixa craniana maior. O crânio, por exemplo, do Australopithecus é bem pequeno, do Homo habilis já é um pouco maior, do Homo erectus e assim por diante. Por que isso? Porque há também um maior consumo de proteína, e essa proteína vai ser fundamental para esse desenvolvimento. Outro fator importante do período paleolítico é o surgimento da chamada arte rupestre. A arte rupestre, elas são, como tu está observando aí agora na tela, são desenhos feitos em pedras, sobretudo feitos normalmente com variados tipos de tinta, normalmente sangue de animais também eram muito utilizados, que eram representações de rituais muitas vezes, eram muitas vezes manifestações de desejos do homem pré-histórico, embora, preste bem atenção, como não tem uma escrita e os achados disso para os historiadores, eles derivam muito da arqueologia, que é uma disciplina fundamental para o historiador compreender a pré-história, nós não temos necessariamente uma comprovação, mas tudo indica que eram esses rituais, que eram o desenho de desejos, enfim, eram essas formas que se davam à formação dessas artes rupestres. E também as chamadas Vênus, eram as representações da estética feminina muito presentes nessas Vênus também. Outro ponto fundamental do Paleolítico é que houve uma época do Paleolítico em que a coisa estava gelada, literalmente. Ou seja, hoje nós passamos pelo chamado aquecimento global, mas há cerca de 20 mil anos, mais ou menos, antes de Cristo, nós passávamos por um resfriamento global. E isso propiciou com que alguns homens conseguissem chegar à América, os chamados ameríndios, que vão vir ocupar essa região, junto também
com outro bloco de homens que vão vir ali pela Oceania. Na verdade, a gente vê no Paleolítico o espraiamento do gênero Homo. E este gênero que está degradando o planeta Terra, ele começa a ocupar o mundo no Paleolítico, ele se espalha, ele se espraia, ele vai para a América, ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia, ele passa a dominar várias regiões do planeta. E esse então é o primeiro período da pré-história. E por isso o Paleolítico é chamado Idade da Pedra Lascada, porque é a idade antiga, é a fase mais rudimentar, em que os utensílios produzidos pelo homem eram utensílios mais brutos, eram utensílios mais grosseiros, entre aspas. Por isso, essa primeira fase a gente vai chamar de Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico, certo? A segunda fase é a fase que vai acontecer a maior revolução da história da humanidade. Não adianta falar em Revolução Industrial, não adianta falar em Revolução Francesa, não adianta falar em Revolução Russa. A maior revolução é a Revolução Agrícola, que é quando o homem passa a dominar a natureza. E a partir do domínio da natureza, o que nós temos? Nós temos a formação das aldeias. E a partir da formação das aldeias, uma sociedade cada vez mais complexa. O momento do Neolítico é um momento fundamental, é onde o homem percebe que ele não precisa mais ser nômade, ele passa a ser sedentário, porque ele passa a plantar, ele passa a observar o sol, ele passa a observar as estações, ele passa a perceber qual tipo de cultura pode ser plantada e qual tipo de cultura não pode ser plantada. Ele passa a observar a importância da conservação das sementes, ele passa a observar a importância do arado. Sim, o arado que está aparecendo na tela aí para ti, que é fundamental para fazer a plantação em geral, e tudo isso que vai dar uma nova formação para a humanidade, onde vai surgir a chamada divisão social do trabalho. Sr. Rafa, que palavra é essa? Certamente tu não vai pedir 3 quilos de formação social do trabalho na padaria. A divisão social do trabalho é aquela que vai dizer o seguinte: meu camarada, tu é um excelente astrônomo, cuida da astronomia. Meu camarada, tu é excelente fazendo martelinhos, faça martelinhos. É assim que vai acontecer, surgem as especializações do trabalho e também neste processo vai ter o papel fundamental, sabe de quem? Da mulher. A mulher, na verdade, sempre teve um papel fundamental ao longo da trajetória da humanidade, mas se não fosse a mulher, cada vez mais estudos dizem isso, que a mulher cumpre um papel fundamental na formação da agricultura. Vai ser ela quem vai cuidar da plantação e da coleta de todas as culturas que eram plantadas por essas primeiras civilizações. Aqui então é um papel fundamental que nem sempre é destacado, tanto nos livros didáticos quanto no ensino em geral, enquanto, por exemplo, a caça, que ainda era muito utilizada no período neolítico, ela era incerta, a agricultura era certa, porque se cuidava dos períodos, dos gêneros, de uma forma fundamental. É claro que também vai acontecer um outro fenômeno que é muito importante, que é a chamada domesticação dos animais. O boizinho, enfim, o animalzinho em geral, o porquinho, enfim, eles passam a ser domesticados e se cuidar de toda uma reprodução para que eles virem alimentos. Então fica muito mais fácil matar o animalzinho do que sair caçando o animalzinho por aí. Isso é fundamental da gente entender também como vai acontecer uma mudança também nesse tipo de produção de alimentos em geral. Além disso, o primeiro animal que a gente sabe que que vai ser domesticado, não para consumo, meu camarada, fica tranquilo, é o cachorro. O cachorro é o primeiro animal que se tem notícia de que o homem consegue fazer a domesticação. Só que a partir deste período do Neolítico, a gente tem uma diferença muito grande do Paleolítico. No Paleolítico era uma luta pela sobrevivência.
luta essa incerta, luta essa que a gente não sabia como é que ia dar, onde a produção era ainda muito artesanal, onde o homem vivia uma verdadeira aventura pela sobrevivência, a média de idade era baixíssima, todo dia era uma verdadeira incerteza por um outro período, o Neolítico, onde as sociedades que vão, todas elas, preste atenção, todas essas sociedades elas vão se dar ao redor de rios. Por isso a gente destaca tanto, quando vai estudar a pré-história e as primeiras civilizações da história antiga, a importância dos rios, como o rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Tigre, enfim, porque vão ser na beira desses rios, água doce, claro, água doce fundamental, que vão se criar essas civilizações mais complexas. E por meio desta fase, nós temos aí também uma terceira fase, que é a chamada Idade dos Metais, onde o homem consegue manipular o metal. Só que para fazer a manipulação do metal, tem que se ter o domínio, e como já se tem há muito tempo, o domínio do fogo. O domínio do fogo é fundamental para deixar o metal maleável, e a partir disso, além de se fazer utensílios muito mais bem elaborados, na Idade dos Metais nós vamos ter também a formação, por exemplo, da cunhagem de moedas, ajudando no comércio, porque prestem bem atenção, lá no Paleolítico não tem excedente, a luta é pela sobrevivência. No Neolítico, quando o homem começa a dominar a agricultura, passa a ter o chamado excedente agrícola. O que é o excedente agrícola? É a sobra. O homem produz a mais do que ele precisa. E quando ele passa a produzir mais, ele passa a comercializar, ele passa a negociar, ele passa a comprar e vender. E aí é que vai ter o surgimento mais complexo do comércio. Primeiro por escambo, ou seja, o escambo são as trocas, e depois sim, aí nós vamos ter por meio do comércio mais ou menos parecido com o comércio que nós conhecemos hoje, ou seja, de compra e de venda, graças a esse excedente agrícola. A Idade dos Metais é um período muito curto, entre aspas, né, pelo menos para contextos de pré-história, é um período que só tem 1000 anos e que vai terminar com o surgimento da escrita. Surge a escrita, então, termina a chamada pré-história. Então, esse é um panorama geral da nossa pré-história, esse período fundamental para o surgimento da humanidade. Certo, gente? Valeu, até a próxima! Tu pausou?